Olá a todos, vamos iniciar nossa aula e hoje vamos falar de algumas definições. O link que eu estou utilizando para falar sobre essa aula está aqui, tá? Essa imagem também tá lá. Vamos lá, começar. Análise multivariada, uma síntese dos principais métodos. Quando se fala de análise multivariada, se fala em outras palavras que você está levando em consideração vários fatores. E uma das utilidades da análise multivariada é exatamente saber quais são esses fatores realmente relevantes para que possa, assim, chegar a uma conclusão, chegar a um poder de decisão. Aqui está uma definição, né? A análise multivariada ela consiste de métodos estatísticos utilizados em situações em que várias variáveis são medidas simultaneamente em cada elemento amostral. Bem, temos uma imagem dos Minions aqui, né? Vários deles, tem Minions gritando, né? Devem estar possivelmente no show. Tem Minions se beijando, então tem várias variáveis aqui de Minions, né? Essa imagem aqui é para dizer o seguinte, que as variáveis elas estão correlacionadas, né, entre si, são todos mínimos. Então, quanto maior o número dessas variáveis, que são os mínimos, mais complexo fica para se ver a imagem, né? Então, é necessário saber exatamente quais são as variáveis, os fatores que realmente possuem a decisão para você fazer alguma análise multivariada. E o que acontece na análise multivariada normalmente é tentar tornar o complexo uma coisa mais simples, tá? Então, temos aí várias linhas enroladas, que desenroladas se tornam somente uma reta. Basicamente, a análise multivariada se divide em dois grupos. O primeiro consiste em técnicas exploratórias, tá? Então tem vários desenhos aqui de origami. E o segundo consiste em técnica de inferência. Métodos de análise multivariada, quantos são? Basicamente 6. Análise de correspondência, análise de componentes principais, análise fatorial, análise de cluster, análise de regressão múltipla e modelagem de equações estruturais. Primeira, análise de correspondência. Bem, ela tem o objetivo básico de verificar a associação entre variáveis categóricas, gerando assim tabelas de contingência. Aí para isso são utilizados alguns testes que nós já vimos, que é o Q quadrado. Isso só para verificar o que é dependente, tá? E aí está se referindo a linhas de tabela. Exemplo disso, um pesquisador pode verificar, fazer um estudo, né, com respeito a acidente de automóvel. E ele pode encontrar os fatores que podem realmente causar isso, que é o tipo de acidente, a gravidade, o tamanho do carro e até a injeção do motorista. Então aqui tem 4 fatores, 4 variáveis. E ele vai verificar o que está relacionado entre uma e a outra. Segunda, análise de componentes principais. Ela também é conhecida como PCA. Tá? Isso é um método de análise multivariada que tem a finalidade de trabalhar com os dados de forma reduzida. Então, para isso, eliminando-se as sobreposições e escolhendo a forma que mais representa aqueles dados. Vamos adiante aqui. Um exemplo. Um cliente deseja fazer um empréstimo, né? Então o gerente do banco ele tem que ter alguns fatores para analisar se autoriza o crédito, ou se autorizado o crédito, qual o limite desse cliente. E aí ele pode levar, por exemplo, tá, 8 informações, 8 fatores. Então é renda, grau de instrução, idade, tempo na residência atual, tempo no emprego atual, poupança, dívidas e número de cartão de crédito. Isso somente para avaliar se pode fazer empréstimo, e se for fazer, qual também o valor que pode emprestar. Então temos aqui em destaque os 8 fatores, as 8 variáveis. Então, na verdade, o objetivo é fazer o quê? Reduzir o número de variáveis para que possa ser tomada uma decisão sem um quantitativo muito grande de variáveis. Terceira, análise fatorial. O objetivo é descrever a
previsibilidade original de um conjunto de variáveis e um número reduzido de variáveis latentes. Mais na frente vamos saber o que são variáveis latentes. E é uma técnica muito utilizada para você trabalhar com a criação de indicadores. Por exemplo, um, um gerente de recursos humanos deseja saber quais são os 12 fatores, né, 12 variáveis que permitem que um candidato seja empregado. Aí ele vai verificar cada um desses fatores. Então, 12, então cada um deles recebe uma nota de 1 a 10. Então, ele vai verificar quais são aqueles que têm uma maior nota, qual que realmente os que definem, tá? Então, ele vai saber qual que tem a maior parte do total de pontos, tá? Então, em outras palavras, seria isso. Quarta, análise de cluster. Isso aí você faz um agrupamento, tá, pessoal? Faz uma espécie de conglomerado. Você faz faz alguns isolamentos para saber aqueles elementos lá daquelas variáveis que têm algumas características parecidas, tá? E entre esses grupos eles são diferentes, tá? Pode observar que nós temos aí no nosso desenho, todo conjunto é diferente, mas os que estão lá fazem de forma específica, tá? Eles são diferentes dos outros. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui é, por exemplo, nosso país é muito grande, mas cada um de nós tem, de certa forma, um sotaque. No sul, sudeste, norte, nordeste. Então, nós somos todos brasileiros, né? Mas nós estamos agrupados por regiões, com sotaques diferentes. É, aqui só especificando que existem várias situações em que o cluster faz presente, né? Por exemplo, aqui, só voltando aqui, certo. Bem, aqui é quando é verificado o perfil do funcionário para uma empresa, por exemplo, né? Se ele é dominante, qual a influência dele, se é a pessoa mais influente, se ele tem mais estabilidade, se ele tem mais conformidade. Isso aí é o chamado teste de DISC, né? Então, pode ser feito isso para saber em que grupo pode ficar ali. Não pode ter 3, 4 dominantes no mesmo local de trabalho. Isso pode influenciar o trabalho de forma bem desastrosa. Então, tem que colocar funcionários com perfis diferentes para que eles possam trabalhar de forma harmoniosa. Quinta, análise de regressão multivariada. Aqui é para especificar que se trabalha com uma coleção de técnicas de estatística para construção de modelos que possam descrever de forma assim razoável, né, e correta como essas variáveis trabalham, explicar essas variáveis durante o processo. Exemplo. Você pode especificar que tem uma gaveta, mas cada uma das gavetas tem uma função de guardar algum tipo de roupa. Por exemplo, a gaveta número 1, somente camisas. A 2, somente meias. A 3, somente calções. E qual a diferença entre a regressão linear e a multivariada? É a quantidade dessas variáveis, né? Então, estou colocando 3 aqui, mas vamos imaginar aí várias, né? Vários, gaveta 1, 2, 3, 4, 5. E não somente de roupas, mas de documentos. Então, aí já é uma análise multivariada. Outro exemplo, temos aí um produto químico, ele quer saber quais são as influências, né? Tem uma energia elétrica sendo consumida mensalmente para produzir esse produto. E ele tem algumas variáveis para isso, né? Para produzir esse produto. Tem o número de dias do mês, que é consumida energia elétrica, a pureza média do produto, para, né, gastar energia, o número de toneladas desse produto e assim por diante. Então, nesse caso aí, utiliza-se a regressão multivariada para verificar todas essas influências. Modelagem de equações estruturais. Temos a imagem de um filme antigo, década de 90, com dois atores, o Nicolas Cage e o John Travolta. Essa imagem aí foi só para especificar que nesse tipo de modelagem de equação estrutural, chamada também de SEM, em inglês, né? É um método de análise multivariada que faz uma combinação de aspectos de regressão múltipla e também de análise fatorial. Então, o objetivo aí, no caso, é trabalhar não somente com regressão múltipla, né, mas também com análise fatorial,
E assim chega uma série de relações de dependência. Quem depende de quem? Na verdade, o objetivo é esse. Quem que domina, quem que é dominado, e na interação entre essas variáveis, o que que acontece. Por exemplo, agora sim temos a resposta à nossa pergunta, né? O que que é variável latente? Temos aqui um pesquisador, ele deseja avaliar várias relações de dependência de forma instantânea entre variáveis e latentes, né? Por exemplo, alguém que toma 3, 4, 5, 6 medicamentos por dia, qual a interação entre eles, né? Será que algum está fazendo com que o poder do outro seja aumentado, ou o poder de efeito, né, do remédio seja diminuído, ou simplesmente anulado? Pode acontecer isso, né? Pode aumentar, né? Se você toma um analgésico e toma café, aumenta o potencial do analgésico, né? Se você toma um medicamento e por acaso toma uma bebida alcoólica, você anula o medicamento. Então, o que que nessa junção de dependências, né, de variáveis, o que que acontece? Mas explicando a variável latente, aqui basicamente diz assim: sintetiza a informação de várias outras variáveis. Mas na prática, se nós formos imaginar olha um livro, o livro tem um sumário, lá tem capítulo um, 2, 3, 4, né? E lá diz o número da página. Aquele capítulo um é uma variável latente, escrito, né? Porque lá ele tem uma informação do capítulo, o nome do capítulo e a página. Então ele está sintetizando o que vai ter no capítulo, né? E aquele capítulo tem várias páginas. Então, quando você olha um sumário, você vê lá o capítulo um, capítulo 2 e diz lá o que, que tem o capítulo um, o que, que diz o capítulo 2, onde a página que está esse capítulo, aquilo ali é uma variável latente. Bem, qualquer ajuda, né? Podem entrar em contato. E é isso, é nossa aula. Obrigado, pessoal.